Olá pessoal, estamos mais uma vez com uma questão de tabela periódica e propriedades periódicas, ok? Questão da Universidade Positivo do Paraná. Analisando as propriedades periódicas dos elementos hélio, flúor, césio, ósmio e potássio, é correto afirmar que... Então ele faz algumas afirmações a respeito desses elementos, porém ele não forneceu o número atômico e aqui embaixo ele diz o seguinte, consulte a tabela periódica. Então eu vou fazer aqui um esboço da tabela periódica e vou colocar os elementos aqui para que a gente possa comparar as suas propriedades de acordo com a sua localização na tabela periódica, ok? Hélio, nosso gás nobre que se encontra aqui, né? Primeiro período é o hélio. Depois a gente tem o flúor. O flúor, se você olhar lá, segundo período, grupo 17, a gente vai ter o flúor. O césio, ele se encontra no sexto período do grupo 1. Ele está aqui embaixo. O césio. A gente tem aqui no grupo 8, mais ou menos no meio da tabela periódica, o ósmio, ok? E o potássio vai estar aqui no quarto período, também no grupo 1, potássio. Mais ou menos essa localização dos elementos fornecidos, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí nas afirmações. O césio é o mais eletronegativo. Temos que lembrar que todas as propriedades periódicas elas podem ser explicadas a partir do raio atômico. Então o raio atômico ele é dado pela distância entre o núcleo e o elétron mais distante, ok? Então a gente pensar no raio de um átomo, a gente vai ter o núcleo, nossas camadas, o último elétron, a distância entre esse elétron e o núcleo é chamado de raio. Então quanto mais camadas um átomo tiver, maior vai ser o seu raio. Então, se a gente considerar todo mundo na mesma família, que é a mesma coluna, quem está mais embaixo tem maior raio. Então, na mesma família, quem está embaixo é o maior raio. E quem está em cima vai ser o nosso menor raio. Isso por uma família. Considerando o mesmo período, quando a gente fala do mesmo período, a gente não aumenta o número de camadas, mas a gente aumenta assim o número de elétrons naquela camada. Quando a gente aumenta o número de elétrons, a contração nuclear vai ser muito grande, ou seja, a atração entre uma carga negativa e positiva. Porque quando você vai andando no mesmo período, você vai aumentando o número atômico. Então você vai colocando mais prótons, porém o número de camadas continua sendo a mesma. Você aumenta a quantidade de prótons e elétrons. A atração entre os elétrons e o núcleo vai fazer com que esse átomo sofra uma contração. Esse átomo sofrendo uma contração, a gente vai ter que, no começo do período, ele vai ser um cara grandão, no final do período ele vai ser um cara muito pequeno. Então, se o maior está embaixo no começo, o menor vai estar em cima e lá no final da tabela. Então aqui a gente tem o nosso menor raio. Dos elementos fornecidos, hélio vai ser o nosso menor, césio vai ser o nosso maior, ok? Então vamos dar uma olhadinha agora a partir desse raio atômico, quais são as propriedades. Césio é o mais eletronegativo. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de roubar elétrons, ok? Dos átomos. Quem é que vai roubar elétron? Sempre o cara que é grandão quer ficar pequeno. Sempre o cara que é pequeno quer ficar grandão. Ou seja, átomos que são grandes querem perder elétrons, pois perdendo esse elétron o seu tamanho diminui. E o átomo que é pequeno quer receber elétron para poder ficar maior. Okay? Com exceção dos gases nobres, né, que a gente sabe que tem a regra do octeto, né, a estabilidade com 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio que tem só uma camada que fica estável com 2 elétrons. Tirando os gases nobres, quem é menor quer ficar maior, quem é maior quer ficar menor. Ou seja, quem vai roubar elétrons são os caras que são pequenininhos. O mais eletronegativo da nossa tabela aqui é o flúor. Tirando o hélio, que é um gás nobre, ele é o menor de todos, então ele é o mais eletronegativo. Então não é o césio. Okay? O flúor é o mais denso. A densidade na tabela periódica se encontra no centro da tabela periódica. Então o ósmio é o metal, um dos metais mais densos conhecidos, junto com o tungstênio. Okay? Então aqui o ósmio é um dos caras mais densos, e não quem estão nas laterais da nossa tabela. Então a densidade maior da nossa tabela se encontra no centro, então não é o flúor, e sim o ósmio. O hélio possui a primeira energia de ionização, a maior primeira energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para você retirar elétrons. Ou seja,
Quem é que vai querer perder elétrons? Os caras que são grandões. O cara que é grandão, ele quer perder elétron. Então a energia necessária para você retirar um elétron dos átomos que são maiores é muito pequena. Então eles têm baixa energia de ionização. Já os átomos pequenos, eles têm uma alta energia de ionização, porque eles não querem perder elétrons, eles querem receber elétrons. Então eles têm uma alta afinidade eletrônica. Porém, os gases nobres já estão com o octeto completo, já estão com a camada de valência completa. Eles não querem receber e nem perder elétrons. As maiores energias de ionização da tabela periódica são dos gases nobres, e aqui o nosso gás nobre é o hélio. Então, sim, a maior primeira energia de ionização vai ser a do hélio, pois ele é um gás nobre. Resposta correta, letra C. É isso aí, moçada. Até mais.